Vamos lá, vamos para a palavra. João capítulo 5. João capítulo 5, verso 1 a 13. João 5, 1 a 13. Quem achou diz amém. Então levanta bem alto a sua Bíblia e repita comigo: essa é a minha Bíblia. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. E Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Vamos orar? Nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. E mais uma vez eu te peço, Senhor, que esse tempo de meditação na tua palavra, Senhor, seja como uma conversa, Senhor, entre nós e o Senhor, onde o nosso coração, Senhor, fala aos teus ouvidos, mas também onde o seu coração e a tua voz fala aos nossos corações, Pai. Que os nossos ouvidos e corações estejam bastante abertos, ó Deus, que os nossos comportamentos, ó Deus, sejam transformados, que a nossa vida seja mudada pela tua palavra, Senhor. Pela tua misericórdia nós clamamos, Deus, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Você gostaria de ser curado? Você gostaria de ser curado? Vou perguntar de novo: você gostaria de ser curado? Essa é a pergunta do texto e essa pergunta que eu quero que seja o tema dessa nossa conversa hoje. O nome Betesda significa casa de misericórdia. Eu acho que esse nome foi colocado exatamente porque quando há a possibilidade de alguém ser curado, eles entendiam que essa era uma manifestação da misericórdia de Deus. Essa era reconhecidamente a misericórdia de Deus se manifestando entre os homens. Esse tanque de Betesda, na verdade, ele era uma grande piscina que era usada em outros tempos para banhos, para mergulhos, e num determinado momento, esse lugar, esse local, ele se torna muito famoso
pela história ou pela tradição de que ocasionalmente aquela água que estava naquele tanque era movimentada. E quando essa água era movimentada, e isso era o que eles criam, que um anjo descia e movimentava essa água, e quando essa água era movimentada, a primeira pessoa que entrasse depois disso, recebia então a cura de qualquer doença. Existem alguns estudos que dizem que, na verdade, essa movimentação de água é porque a fonte que alimentava esse grande tanque era uma fonte que jorrava de maneira intermitente. E quando essa fonte lançava um jato de água para dentro daquele tanque, daquela grande piscina, aquela água se movimentava. E havia então uma crença de que, na verdade, o que estava movimentando aquela água era um anjo do Senhor. A Bíblia não dá muitas informações a respeito dessa situação. A Bíblia não certifica que aquilo de fato acontecia, porque não existe nenhum relato na Bíblia que mostra alguém entrando no tanque e saindo curado. Mas essa era talvez uma superstição, ou talvez uma crença. A Bíblia não nos dá muitos detalhes a respeito disso. Mas o fato é que no meio de tudo isso acontecendo, seja uma superstição, seja uma crença, seja um ritual, o que quer que fosse, no meio de tudo isso que está acontecendo, Jesus chega e opera um dos seus primeiros milagres. Jesus aparece naquela cena e opera um milagre, eu diria pitoresco, diferente da maioria dos milagres que Jesus opera. Aquele homem que foi curado ali, a gente também não tem muitos detalhes a respeito da vida daquele homem. A gente não sabe por que ele estava doente, a gente só sabe que ele estava, segundo a informação do texto, há 38 anos naquela cama, daquele jeito. A gente não vê esse homem antes desse texto e não vê esse homem depois desse texto. A Bíblia não dá grandes detalhes. Agora, esse milagre, ele começa com uma pergunta que parecia ser muito simples, mas que revela muita coisa a respeito de como Jesus nos conhece e como nós temos dificuldade de nos levantar e nos manifestar positivamente diante de coisas que Jesus quer fazer na nossa vida e que muitas vezes são profundas, são intensas, mas são diretas, sem muitos rodeios, sem muitos rituais, sem muitos caminhos, sem muitos intermediários. Há milagres de Deus que são simples, e é engraçado que assim, dizer que há milagres de Deus que são simples, pode parecer um paradoxo, né? Porque desde quando um milagre é simples? A gente pensa, se é simples não é milagre, e se é milagre não é simples. Mas esse texto nos dá uma noção de que às vezes alguns milagres que Jesus quer operar, é assim que acontece. Ele simplesmente chega e quer fazer. E Jesus chega para aquele homem e tinha feito só uma pergunta. E aí eu olho para a maneira como aquele homem responde, e ele começa a dar explicações. Ele não diz em nenhum momento sim, ele não diz em nenhum momento eu quero, não. Ele começa a dar uma série de explicações para Jesus. E quando a gente vê essas explicações, eu não sei você, mas me dá uma agonia. E a vontade que dá é de viajar no tempo e dizer, criatura, é só você dizer sim. É só você dizer sim, eu preciso. Sim, eu quero essa cura. Encurta o caminho. Não faça rodeios, apenas aproveite aquilo que Jesus quer fazer. Mas aí eu penso que é fácil, muito fácil, nós julgarmos a maneira que outros respondem à pergunta de Jesus. Mas quando nós olhamos para o nosso comportamento diante das coisas que nós sabemos que Jesus quer operar na nossa vida, de maneira direta, de maneira prática, de maneira rápida, de maneira simples,
Muitas vezes nós nos portamos como esse homem se comportou. A gente fica fazendo rodeio, a gente fica dando formas para Deus de como fazer as coisas. A gente fica colocando padrões naquilo que Jesus deveria fazer. A gente acha que Jesus deveria fazer de um jeito. Nós temos alguns padrões, e daqui a pouco a gente vai falar isso, mas o fato é que muitas vezes nós temos um Deus, um Jesus que se aproxima de nós, e quando Ele se aproxima de nós, Ele quer operar e quer fazer as coisas de forma direta, e muitas vezes nós precisamos aprender a receber isso da maneira mais simples que nós pudermos, e parar de dar voltas e adiar aquilo pela nossa vontade, pelo nosso comportamento, adiar aquilo que Jesus quer fazer. A primeira coisa que me chama muita atenção nesse texto, na história desse texto, é que o texto diz que quando Jesus chega naquele lugar, imagine só o lugar, o texto diz que muitas pessoas iam ali para receber a cura. E Jesus chega naquele lugar, o texto diz que ele chega, eu acho que Jesus não era muito conhecido ainda, esse foi um dos primeiros milagres, porque quando Jesus chega naquele lugar não tem nenhum alvoroço, não tem muita gente pedindo milagres, nada. Jesus simplesmente vai chegando naquele lugar, e o texto diz que Jesus, vendo-o, guarde essa palavra, vendo-o, deitado naquela cama, e sabia, guarde essa palavra, que ele estava naquele estado há muito tempo. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui, é que nesse lugar aqui, nesse acontecimento aqui, nós não vemos as pessoas correndo atrás de Jesus para receber o milagre. Nós vemos, na verdade, Jesus tomando a iniciativa de chegar até aquele homem. E eu fiquei pensando, e eu acho que isso, talvez a gente questione muitas vezes a justiça de Deus, quando a gente vê situações como essas, porque eu penso que Jesus podia chegar ali e curar todo mundo, não é? Jesus podia chegar ali e falar assim, ó gente, todo mundo está curado, vai todo mundo para casa, para com essa conversa de anjo descer, de água agitar, para com tudo, vamos resumir o assunto aqui, está todo mundo curado, vai em paz, não peque mais, está tudo resolvido. Jesus tinha esse poder ou não? Jesus tinha esse poder, mas no meio de tanta gente, Jesus olha para aquele homem, Jesus olha para uma pessoa. Eu não sei se você já teve a experiência de se perguntar, por que Jesus operou um milagre na vida de alguém que está ao seu lado, e um milagre que muitas vezes você está clamando para que aconteça na sua vida há muito tempo. Eu não sei se você já teve essa experiência, de ver Jesus fazendo, operando algo na vida de alguém, e sentir, eu não sei nem se eu posso dizer isso, tomara que não, mas sentir aquela santa inveja, de dizer assim, puxa Jesus, eu tenho orado há tanto tempo, por que o Senhor fez nele e não fez em mim? A gente não fala isso porque não é santo da nossa parte, mas às vezes a gente se decepciona, a gente canta aquela música, por que é que tem que ser tão difícil para mim? Será que tem que ser tão difícil para mim, né? Não é uma coisa assim, do Tales, né? Parece que é difícil só para mim. A gente pensa assim, e às vezes a gente questiona a justiça de Deus, quando a gente se coloca no lugar das outras pessoas que não receberam a cura. Mas hoje eu quero fazer um convite para você, para que você se coloque no lugar deste homem que recebeu a cura. Duas coisas acontecem nesse texto que eu não consigo, nesse momento aqui, que eu não consigo tirar os olhos. A primeira é que o texto diz que Jesus viu. Chega um dia que Jesus nos vê em meio a tantas pessoas.
Chega um dia em que, por mais que existam pessoas à nossa volta que estejam vivendo as mesmas coisas que nós vivemos, que estejam clamando pelas mesmas coisas que nós estamos clamando, que estejam esperando os mesmos milagres que nós estamos esperando, eu olho para esse texto e a minha fé e a minha esperança é aguçada no sentido de crer, de acreditar que existe um dia, que vai existir um dia, eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei se vai ser rápido, eu não sei se vai demorar, mas vai existir um dia, que no meio de tantas outras pessoas, Ele vai me ver, Ele vai te ver, Ele vai prestar atenção em você. Naquele dia, Jesus podia olhar para todas as direções. Aquele lugar fisicamente era um lugar grande, era um lugar, o texto diz que havia 5 entradas naquele tanque, então era um lugar grande, e eu imagino que tinha muita gente ali, e dentre essas tantas pessoas que tinham necessidades, que precisavam de cura, que precisavam de milagre, naquele dia, Jesus resolveu olhar para uma pessoa. E eu quero que você se coloque, não no lugar daqueles outros, mas no lugar daquele que recebeu o olhar de Jesus naquele dia. Vai existir um dia que Jesus vai olhar para você. E a outra coisa que me chama a atenção aqui, nesse pedaço aqui, o texto diz que ele sabia, Jesus sabia que aquele homem estava naquela condição havia muito tempo. Sabe o que eu acho lindo disso aqui? Jesus não tinha um compromisso apenas com o momento na vida daquele homem, ele conhecia a história. Isso me faz pensar que Jesus não é um Deus do presente apenas, Ele também é o Deus do nosso passado, Ele também é o Deus que nos trouxe até aqui, Ele também é o Deus que conhece todos os caminhos que nós andamos, tenham sido eles tortuosos ou não, Ele conhece a nossa história, e Ele se compromete em mudar essa história. No momento em que Jesus cura aquele homem, não era só uma condição física que estava sendo resolvida, não era só uma maca que ele estava carregando, não era só uma deficiência que ele estava superando. Naquele dia, Jesus estava curando uma história de 38 anos naquele sofrimento. Então, querido, uma outra lição que eu aprendo nesse texto é que Jesus não se compromete apenas com um fato, Jesus não se compromete apenas com um momento, Jesus não se compromete apenas com uma súplica, apenas com uma cura, com um milagre. Jesus se compromete com toda a sua história, Ele conhece toda a sua história, todos os lugares por onde você passou, todos os sofrimentos que você viveu, todas as vezes que você errou, todas as vezes que você acertou, todas as decisões que você tomou, sejam elas certas ou não, tudo aquilo que você viveu, está fadado a chegar num momento, num dia em que Ele te vê e opera uma cura, que cura não somente tudo aquilo que a sua história gerou, mas cura toda a sua história, e a partir daquele dia, muda a sua história. Você consegue imaginar como que a história daquele homem foi poderosamente transformada em uma frase, em uma só frase de Jesus? Foi totalmente mudada a história daquele homem, 38 anos numa mesma condição, mas numa frase de Jesus, toda uma história é transformada. Com isso aqui, eu sei que eu posso abrir mão de todos os questionamentos que eu tenho a respeito da justiça de Deus, e do porquê o Senhor Jesus opera a cura na vida de alguém, mas não operou na minha vida ainda. Eu abro mão de todos os questionamentos de quando eu faço uma comparação da maneira como Jesus age na minha vida e a maneira como Jesus age na vida de outra pessoa. E quando eu olho e digo assim, puxa Senhor, olha como aquela família é abençoada, como eu queria ter isso na minha família. Ou quando eu olho para outra pessoa e digo, Senhor, como aquela pessoa é abençoada profissionalmente, como aquela pessoa é abençoada na área dos relacionamentos, como aquela pessoa é abençoada na área financeira. E Senhor, quando é que vai chegar a minha vez?
Eu abro mão de todos esses questionamentos quando eu entendo que um dia Ele vai olhar para mim, um dia Ele vai olhar para você, e quando Ele te ver, quando Ele te avistar, Ele não vai estar olhando só uma condição, Ele não vai só estar olhando uma cura que precisa ser realizada, Ele vai estar olhando tudo que está por trás daquilo que você está pedindo para realizar. Sabe o que eu acho lindo na palavra de Deus? Salmo 139, verso de 1 a 5. Davi expressa o conhecimento que Deus tem a respeito da nossa história, quando Ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu assento, quando eu me levanto, quando eu ando e quando eu me descanso. Toda a minha vida está sempre diante de Ti. A palavra não me veio à boca ainda, e o Senhor já conhece toda. É isso que o Salmo 139 diz. Isso mostra para nós que Jesus não conhece apenas um momento da nossa história, Ele conhece toda a nossa história. Então, querido, pare de imaginar ou de pensar que Jesus se compromete apenas com um momento da sua vida, apenas com uma questão na sua vida. Ele se compromete com toda a sua história, Ele quer curar toda a sua história. Quando Ele te pergunta: você gostaria de ser curado? Ele não está falando só de uma questão, de uma situação. Ele está dizendo: você gostaria que a sua história fosse curada, que a sua história fosse transformada? Então Ele faz essa pergunta que muda tudo, que muda toda a história daquele homem. Você gostaria de ser curado? E quando eu olho para essa pergunta de Jesus, eu faço uma outra pergunta, que é: por que Jesus faz uma pergunta para um homem que estava 38 anos numa maca, se ele queria ser curado? Não é uma pergunta óbvia demais? Não é? Eu acho óbvio demais. Eu falo: Jesus, por que o Senhor não chegou e já curou logo de uma vez? Levanta, pega a sua maca e anda, e ponto final. Por que essa pergunta? Por que Jesus faz essa pergunta? E eu entendo que a questão não está na obviedade da pergunta, mas na natureza da resposta. Eu acho que a resposta desse homem, a impressão que eu tenho é que muitas vezes Jesus nos permite pensar a respeito de uma coisa tão óbvia, porque quando a gente pensa a respeito de uma coisa tão óbvia, a gente tem a nossa fé provada, a gente tem a nossa fé testada, porque nós vamos começar a pensar e a ver qual é o nível da simplicidade da nossa fé. Qual é a simplicidade da nossa fé? Qual é a prontidão da nossa fé diante dos milagres que Ele tem para fazer na nossa vida? Será que nós cremos que quando Ele nos pergunta algo tão óbvio, nós vamos ter a capacidade de responder também de maneira óbvia? Às vezes eu fico pensando: puxa, aquele homem podia olhar e dizer assim: Jesus, eu quero muito ser curado, eu preciso muito dessa cura. Que oportunidade fantástica, que oportunidade maravilhosa, entre tanta gente, eu quero muito essa cura. Mas a gente começa a dar volta, a gente começa a dar explicações, e muitas vezes, se a cura de Jesus na nossa vida dependesse das nossas respostas óbvias, que deveriam ser óbvias também, assim como a pergunta de Jesus, se dependesse dessas respostas, nós não seríamos curados nunca. Se a cura daquele homem dependesse da resposta que ele deu para Jesus, ele não seria curado nunca. E eu fico imaginando quais seriam as perguntas óbvias que Jesus faria para você hoje. Talvez a sua necessidade não seja uma necessidade de cura, mas afinal de contas nós estamos falando não apenas de cura, mas de milagre. Nós estamos falando quando Jesus chega e muda uma história. E aí eu fico pensando: será que
como a gente julga esse homem, será que nós estaríamos prontos para dizer para Jesus: é claro, Jesus, que eu quero, sem dar muitas explicações? Talvez a pergunta óbvia de Jesus seria para você: você quer mesmo ser curado? Mas talvez a pergunta de Jesus seria: você quer ser livre dessa situação que te aprisiona durante tanto tempo? Será que você quer ter o seu casamento restaurado? Será que você quer ter os seus filhos prostrados e com o coração entregue diante do Senhor Jesus, diante de mim? Será que você gostaria de ter uma porta aberta, seja ela de emprego, seja ela o que quer que seja? Você gostaria de casar? Qual seria a pergunta óbvia que Jesus faria hoje? E qual seria a resposta óbvia que você daria para ele? Ou será que você diria assim: Senhor, eu até queria muito mesmo que o Senhor fizesse isso com os meus filhos, e que eles fossem grandes homens e mulheres de Deus, mas o Senhor sabe, né, eles estão na adolescência, esse negócio de internet, né, Jesus? É difícil, né? É tão complicado, né, Jesus? Será que a gente não ficaria dando justificativas para Jesus, em vez de dizer: Jesus, eu preciso de mais? Faz isso hoje, Senhor, faz isso hoje na minha família, opera isso hoje no meu casamento, opera isso hoje na minha vida financeira, opera isso hoje na minha vida espiritual, opera isso hoje na minha família, opera isso hoje no meu trabalho, opera isso hoje no meu ministério, opera isso hoje. Mas as perguntas óbvias de Jesus revelam algumas coisas que nós trazemos no nosso coração, assim como revelaram na situação daquele homem. Algumas coisas eu pensei aqui para compartilhar com vocês, são coisas que eu acho que estavam no coração daquele homem, sabe? Quando ele começa a dar todas aquelas justificativas para Jesus. E a primeira coisa que veio ao meu coração é que às vezes a pergunta de Jesus é óbvia, porque Ele quer nos questionar e nos fazer pensar se o estado em que nós nos encontramos, nós não vemos como uma vantagem. Deixa eu me explicar melhor. Aquele homem estava acostumado a depender dos outros. Você imagina o seguinte, que se aquele homem estava ali a poucos metros do tanque, e não conseguia chegar até o tanque, como é que ele chegou no tanque? Como é que ele chegou ali onde ele estava? Porque provavelmente alguém o levou. Alguém deve ter levado ele, deixou ele ali e falou: agora daqui para frente você se vira. Muitas vezes permanecer no estado que não é o ideal, que não é o que Deus quer para a nossa vida, nos isenta de algumas responsabilidades. Aquele homem provavelmente não precisava trabalhar, ele tinha que depender das pessoas para darem o alimento para ele, ou talvez ele dependesse de esmolas, ele dependia das pessoas para fazer as pequenas coisas, as mínimas coisas do dia a dia. Durante 38 anos ele estava numa situação, digamos, que cômoda, por mais que fosse incômoda, entende? Por mais que ele estivesse aleijado, por mais que ele estivesse coxo, por mais que ele não tivesse independência, aparentemente, pode ser que ele olhava para essa situação toda como uma situação cômoda. E às vezes a pergunta de Jesus, quando Jesus nos pergunta: você quer se livrar disso? Sabe esse pecado que volta e meia te derruba? Querido, meu filho, você quer que eu te livre disso hoje? E às vezes aquilo se transformou numa muleta para você. Aquele homem provavelmente, ele era alvo da compaixão das pessoas. E às vezes é gostoso quando a gente é alvo da compaixão das pessoas. Não é gostoso quando a gente é afagado por alguém? Não é gostoso quando alguém olha para nós, nos dá um abraço e fala: puxa, coitadinho de você,
Vem cá que eu vou orar por você, meu irmão. Vem cá que eu vou te abençoar. Não é gostoso, né? Eu imagino aquele gatinho ronronando assim, sabe? Quando a gente quer um afago. E às vezes, esse lugar que não é o ideal, que não é o lugar que Jesus tem para mim e para você, muitas vezes acaba se tornando uma vantagem para nós. Eu me lembro de um rapaz, muitos anos atrás, eu estava prestando serviço num cliente, e esse rapaz foi contratado, tinha sido contratado há poucos dias, e eu vi que aquele cara era diferenciado, ele trabalhava muito bem, aprendia muito fácil, e eu falei, puxa, sabe quando você olha para uma pessoa e você fala, esse tem futuro? Sabe? Lá na sua empresa, quando você vê que uma pessoa chega e o cara é um furacão, e você fala, esse aí tem futuro, esse aí, olha, logo logo ele está ocupando altos postos. Pois bem, saí daquele cliente, nunca mais fui lá. Muitos anos depois, acho que mais de 15 anos depois, eu encontrei de novo aquele rapaz numa outra empresa. E eu olhei e falei, puxa, que legal te ver, tal, quanto tempo, e a gente contou as histórias e tudo mais. Eu falei, e aí, né, aqui, qual cargo você está ocupando aqui, que trabalho você está fazendo, tal. Ele falou assim, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu falei, cara, não é possível, cara, você tem um talento incrível, você é trabalhador, você é inteligente, não é possível que ninguém tenha te dado uma oportunidade durante todos esses anos. Sabe o que ele disse para mim? Eu tive várias oportunidades, mas é muita responsabilidade. Sabe por quê? Porque às vezes é cômodo nós ficarmos numa mesma situação, por mais que ela pareça que não é ideal, por mais que ela não seja o ideal de Deus na nossa vida. Às vezes nós achamos que é uma vantagem receber tudo tranquilamente, não assumir nada, não assumir a frente, não assumir riscos, porque está tudo bem, está tudo fluindo. Eu dependo das pessoas, as pessoas me ajudam e está tudo beleza. O problema é que quando a gente abre mão das curas de Jesus para viver numa situação que a gente acha que é vantajosa, nós perdemos a oportunidade de desfrutar das independências que o Senhor tem para a nossa vida. Jesus te quer atravessando fronteiras. Jesus não te quer olhando para uma situação que não é o ideal aos olhos dele, como sendo ideal aos seus olhos. Jesus não quer que você olhe para uma situação de destruição e veja aquilo como uma vantagem para você. Ele não quer que você se aproveite dessa situação simplesmente porque ser alvo da compaixão dos outros nos leva a ser afagado. Às vezes a gente gosta de colecionar injustiças. Às vezes você chega para mim e conta uma dor, conta uma dificuldade, e ao invés de eu ouvir aquilo que você está me falando e dar uma palavra para você de que o Senhor tem algo a mais para a sua vida, eu começo a te contar uma dor pior, sabe? Aí eu começo para ver se eu sou mais alvo de compaixão do que você, sabe? Então, eu olho para a sua situação e digo assim, puxa, você nem sabe o que eu passei. Isso aí não é nada perto do que eu passei. Você não sabe, igual diz aquele, a gente não fala esse ditado, né? Mas como diz aquele ditado, da missa você não sabe o terço. A gente acha que a vantagem está mais em desvantagem do que o outro. E isso é uma mania que às vezes a gente desenvolve. E eu acho lindo na atitude de Jesus, é que Jesus, quando aquele homem começa a argumentar, Jesus não fica discutindo com ele, Jesus não fica contra-argumentando com ele, Jesus simplesmente olha e fala assim, levanta, pega a tua maca, você está curado, ponto final.
Jesus vai direto ao ponto. Jesus não fica dando ibope para as lamúrias e para as reclamações que aquele homem está dizendo. Jesus não quer ficar ouvindo a sua reclamação, meu irmão. Apesar do que, como um amigo, ele ouve sempre as nossas reclamações, mas ele não se compromete com a nossa dor, ele se compromete com a nossa cura. Ele não quer ficar o tempo todo ouvindo de você somente sobre a sua dor. Ele quer que você responda se você quer, afinal de contas, ser curado ou não. Porque o compromisso dele está com a sua cura, está com a sua restauração, está com a sua novidade de vida, está com a transformação da sua história. O compromisso de Jesus está nesse nível. Ele não quer que você fique só numa situação em que você fica dando justificativas o tempo todo e dizendo para Jesus: puxa, Jesus, bem que eu queria ser curado, mas o Senhor sabe que é tão difícil. O mercado está tão ruim, o país está tão ruim, olha a nossa economia, olha como estão os hospitais. Eu queria ser curado, mas o Senhor sabe que o meu convênio é tão ruinzinho, eu dependo do SUS, mas olha, se eu tivesse um dia acesso àquele hospital fantástico, maravilhoso, aí sim, aí minha saúde seria ótima, seria maravilhosa. A gente fica achando que a nossa lamentação, a nossa reclamação vai mover, na verdade, a piedade de Jesus, mas isso já ficou muito para trás, porque a compaixão de Jesus já veio no dia em que Ele te viu, e no dia que Ele chegou até você para te curar, e no momento em que Ele te pergunta: você gostaria de ser curado? Apenas você precisa dar uma resposta: sim, Senhor, eu gostaria desse milagre, eu estou preparado para receber esse milagre, eu quero receber esse milagre, eu não quero ficar te dando justificativas, eu não quero ficar te dizendo das minhas dores, eu não quero ficar te falando das minhas lutas, porque o Senhor já conhece todas, e conhecendo a minha história, o Senhor chega aqui perto de mim, no meio de tantas pessoas que precisam, e o Senhor me viu, o Senhor veio na minha direção, e quando o Senhor me pergunta se eu quero ser curado, a minha resposta para o Senhor é: eu quero, eu preciso ser curado, eu desejo ser curado, eu estou preparado para receber essa cura, para receber esse milagre, eu quero estar preparado para receber esse milagre. Você precisa estar preparado para receber esse milagre, meu irmão. Jesus está sempre disposto a te ouvir como um amigo, mas o compromisso dele é com a tua cura. Não é com a tua dor, não é com a sua lamúria, não é com a sua reclamação. O compromisso dele é com a sua cura. Outra coisa que me chama muita atenção nesse texto: muitas vezes nós estamos acomodados com a situação, mesmo sabendo que algo precisa mudar. Eu penso que uma das piores experiências que a gente pode viver é se acostumar com as cadeias que nos prendem. Aquele homem, ele estava tão habituado a viver naquela situação, que ele não enxerga, ele não tem sensibilidade para enxergar que Jesus chega do lado dele, com todo o poder para curar. Ele não consegue ter a sensibilidade de perceber quem é que está perguntando para ele. E ele não conhecia de fato Jesus. E eu acho que ele estava acostumado com essa situação. Ele estava habituado com essa situação. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo um trabalho em Belém do Pará. E a empresa que eu fui prestar serviço era uma empresa que era próximo de uma periferia de Belém do Pará. E depois eu fiquei sabendo que era um lugar muito perigoso. Eu saí na rua, saí do hotel e fui jantar. E quando eu voltei, a recepcionista do hotel falou assim: moço, você saiu aí com esse relógio? E era um relógio normal, não era nada, não era nenhum Rolex, né? Era um relógio normal. Eu falei: sim, por quê? Ela falou assim: moço, dá graças a Deus que você não foi assaltado. Eu falei: misericórdia, moça, agora que você me avisa.
E eu me lembro que eu andando por aquele lugar, e era realmente, depois eu descobri que era um lugar bem perigoso, eu me lembro que andando por aquele lugar eu entrei numa rua de comércio, e todos os comércios tinham grades na frente. E aí, depois do almoço, me deu uma vontade de comer um docinho, eu falei, puxa, eu vou procurar um lugar para comprar um docinho, eu quero comer um docinho. E eu fui, cheguei até um lugar e comecei a conversar com a mulher, e eu falei assim, moça, por que todos os comércios assim, o negócio é tão perigoso assim, que todo mundo precisa ficar atrás de grade? Ela falou, ih moça, a gente já se acostumou. E quando eu estava preparando essa palavra, Deus me lembrou dessa história. Às vezes a gente se acostuma com as grades que nos prendem. Existem algumas grades que a gente vive atrás delas durante tanto tempo, que aquilo não comunica mais, que existe uma desordem na nossa vida. Outro dia também eu ouvi um exemplo, que eu achei fantástico, assim, o camarada, e na verdade isso é só uma ilustração, não é uma história de verdade, mas o camarada estava na cama, dormindo, uma chuva muito forte lá fora, e aí começa a pingar uma goteira em cima da cama dele, e aí ele acorda com aquela goteira, aquela chuva muito forte, aquela tempestade terrível, e aí ele pega e empurra a cama para o lado, vai na lavanderia, pega um balde e coloca lá, embaixo da goteira, e ele fala, quando eu levantar de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar essa goteira. Só que ele acorda atrasado, vai para o trabalho, aquela goteira fica lá. Aí na outra noite a chuva não é tão forte, então ele olha e fala, na chuva fraca não está pingando. E aquela goteira vai ficando ali, mas na outra noite, e aí ele leva a cama para o lugar de novo, mas na outra noite a chuva vem forte de novo, e a goteira continua de novo. Depois de um tempo, a cama já mudou de lugar dentro do quarto, o outro lugar já é o lugar da cama, e o balde já não sai mais dali, porque ele se acostumou com aquilo, e aquilo não comunica mais uma desordem na vida dele. Existem coisas que nós ficamos presos tanto tempo na nossa vida, que aquilo não comunica mais para nós que existe algo de errado, e aí a gente se manifesta diante de Jesus do jeito que esse homem se manifestou. E aí eu te faço uma pergunta, querido, quais são as coisas que você se acostumou, e não era para você ter se acostumado? Aquilo que é anormal para Deus, não pode ser normal para você. Não pode ser normal para você viver em pé de guerra com a sua esposa ou com seu marido, ou com seus filhos. Não pode ser normal para você viver embaixo do jugo de um vício. Você não pode achar normal que existam influências diabólicas te levando a vícios, te levando a pecados, te levando a condições que você já se acostumou. Aquilo que é anormal para Deus, aquilo que é anormal para Jesus não pode ser normal para nós. E é por isso que Ele nos olha e faz uma pergunta tão óbvia: você gostaria de ser curado? Querido, Jesus, quando Ele nos faz essa pergunta, Ele quer reorganizar as nossas vidas. Ele quer colocar as coisas de volta no lugar. Ele quer consertar a goteira. Ele quer tirar as grades. Ele quer colocar aquele balde de novo lá na lavanderia. Ele quer colocar a sua cama de volta para o lugar. Ele quer reorganizar a sua vida. Mas a gente não pode se acostumar. Fuja, querido, da acomodação, do estado que te mantém preso a algumas situações, alguns hábitos, algumas atitudes que Jesus gostaria de curar na sua vida. Fuja dessa acomodação em nome de Jesus. Eu já vou terminar. A nossa cura, ela não está nos rituais, é uma outra coisa que eu percebo nesse texto também. A nossa cura está na proximidade de Jesus e não na descida do anjo. Quando Jesus chega do lado daquele homem, ele não consegue tirar o olho do tanque, ele não consegue tirar o olho da água, ele está atento ao mover das águas. E eu não sei se você já teve essa experiência de
ficar buscando aquilo que humanamente é inalcançável e se esquecer que Jesus, de maneira muito simples, está bem pertinho de você querendo te curar. Minha oração, querido, diante desse texto, diante dessa palavra, é que o Senhor Jesus aumente a sensibilidade do nosso coração, para que a gente perceba a presença dEle, para que a gente volte a perceber a presença dEle. Eu sei que às vezes a gente fica viciado em rituais. Aquele homem, na cabeça dele existia uma maneira que ele ia ser curado, na cabeça dele existia um processo para que ele fosse curado, e fora daquele processo não havia cura na cabeça dele. Para ele a única maneira de ser curado, de receber o milagre, era entrar naquela água no momento em que o anjo se movia a água, e eu não sei se isso acontecia. Na cabeça dele era assim, e nós somos assim. Às vezes nós achamos que para Deus operar um milagre na nossa vida, existe um ritual que a gente precisa cumprir, existem coisas que nós precisamos fazer, existem coisas para acontecer, existe um mover das águas que precisa acontecer, mas a gente deixa de perceber que muitas vezes, aquilo que Jesus quer operar na nossa vida, é tão simples, meu irmão, é tão simples. Minha oração é para que Ele aguce a nossa sensibilidade, para perceber a presença dEle querendo nos transformar. No texto imediatamente anterior a esse texto que nós lemos, um oficial, o texto diz que um oficial chega até Jesus e ele diz: Senhor, meu filho está doente, vem comigo para curar o meu filho. E na cabeça daquele oficial também existia um jeito para Jesus curar. Na cabeça daquele homem existia um rito que Jesus precisava cumprir para que o filho dele fosse curado. Jesus tinha que vir com ele, chegar até perto do filho dele, impor as mãos, e naquele momento o filho dele seria curado. Mas eu acho lindo como Jesus não se prende aos nossos padrões, como Jesus não se prende às nossas justificativas e aos nossos argumentos, porque Ele olha para aquele homem e diz assim: pode ir, pode ir embora, seu filho está vivo. Mas tem um diferencial aqui. A Bíblia diz que aquele homem creu, e quando ele estava voltando, no meio do caminho, os servos dele se encontraram com ele, para dizer: o teu filho está curado. Não aconteceu do jeito e da maneira como ele queria que acontecesse, assim como essa cura não aconteceu do jeito e da maneira como aquele homem esperava. Foi muito mais simples, foi muito mais simples, porque Jesus estava ali do lado. Sabe, querido, eu acho que um dos problemas da atualidade, dessa modernidade toda, é que a gente corre tanto para resolver as coisas. Eu estava lendo um livro que eu terminei ontem, um livro que se chama A Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano, e ele diz que esse tempo de desempenho que nós estamos vivendo, que todo mundo precisa desempenhar ao máximo, ele leva a um infarto da alma. E esse homem não é nem crente. E eu estive pensando o quanto que essa vida que nós estamos levando nos tira a sensibilidade de perceber que Jesus está pertinho de nós, nos tira a sensibilidade de perceber que Ele está ao nosso lado. A gente tenta resolver as coisas com as nossas próprias mãos, do nosso próprio jeito, com os nossos rituais, e aí a gente não se lembra que lá no começo, 10, 20, 30 anos atrás, quando nós tínhamos que comprar alguma coisa, nós orávamos e falávamos: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu compre?
Quando nós tínhamos um problema, uma dificuldade, a primeira coisa que nós pensávamos era em ir para o nosso quarto, dobrar o nosso joelho e clamar e dizer: Senhor, como é que eu resolvo isso? Senhor, me dá sabedoria. Senhor, entra. Mas agora a gente quer resolver tudo do nosso jeito. Mas Ele chega do nosso lado nessa noite e pergunta: você gostaria de ser curado? Fácil assim, simples assim, sem dar o teu jeito, sem dar os teus pulos. É comigo, é direto, é simples, é do meu jeito, é da minha forma, é no meu tempo. Você gostaria de ser curado? Ah, Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. Levanta, toma a tua maca e anda. Eu acho que a cura e o milagre que Jesus tem para operar em nós está muito mais perto do que a nossa mente formula. Você que está aí pensando num monte de jeito, aí num monte de maneira, métodos, pessoas, o que Jesus te diz essa noite é que é mais simples do que você imagina. Está mais perto do que a sua mente está pensando. Então para de idolatrar a sua dor, para de dar vantagem para a sua dor, para a sua dificuldade, para de argumentar. Por mais que você argumente, isso não vai te fazer mais merecedor, porque é pela graça, é pela misericórdia, é pelo olhar do Deus que toma iniciativa, e Ele chega diante de você e faz a pergunta: você gostaria de ser curado? Viva a sua vida, dedique-se, trabalhe, ore, clame, se for necessário sofra, mas entenda que existe um momento em que Jesus vê você. Pode haver um lugar para se acomodar e até achar que a condição que você está é uma vantagem, mas existe um lugar melhor onde Ele quer nos colocar. Há uma cura que Ele quer operar na nossa vida. Ele não depende dos nossos padrões, dos nossos rituais, Ele simplesmente cura. Pare de olhar para o tanque, pare de olhar para o mover das águas, e olhe aí do seu lado, porque Ele está aí do seu lado agora, te perguntando: filho, você quer ser curado? Apenas esteja pronto para responder a pergunta: filho, você gostaria de ser curado? Em nome de Jesus, feche os seus olhos, eu gostaria de orar com você. Se você está com o seu coração agora ardendo de desejo de responder a essa pergunta de Jesus de maneira direta, sem argumentos, sem justificativas, sem tentativa de convencimentos, mas você quer simplesmente olhar para Jesus e dizer: sim, Jesus, eu quero que você levante a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Eu estou levantando a minha mão junto com você, porque eu quero dizer: sim, Jesus, eu quero. Sim, Jesus, eu preciso dessa cura. Sim, Jesus, eu não estou estacionado nessa condição, porque hoje o Senhor me vê. Senhor Jesus, em nome de Jesus, meu Pai,
Eu quero, Senhor, colocar diante da Tua presença a vida dos meus irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor, que todo argumento, Senhor, todo comportamento que nos tira o foco e nos tira, Senhor, a sensibilidade de que o Senhor está bem perto de nós, nos ouvindo e querendo nos curar, Senhor, a nossa história, querendo operar, Senhor, uma mudança de história na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso caia por terra. E Pai, em nome de Jesus, que nesta noite a nossa sensibilidade seja aguçada, que o Teu Espírito, Senhor, possa nos tornar sensíveis à Tua presença. Em nome de Jesus, meu Pai, que os nossos métodos, ó Deus, nossos argumentos, ó Pai, sejam todos colocados por terra, Senhor. Pai querido, que nós possamos aprender a ser diretos com aquilo que o Senhor quer operar na nossa vida. Deus querido, em nome de Jesus, nós oferecemos a nossa vida a Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti nesta noite e clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu olhar. Nós sabemos, ó Deus, temos a certeza e agora declaramos, diante de todo principado, diante de toda acusação, Senhor, que se levanta contra nós, que nós entendemos que há de chegar o dia, e é chegado o dia que o Senhor nos vê, o dia que o Senhor chega até nós, o dia que o Senhor toma a iniciativa, e o Senhor nos faz a pergunta que muda a nossa história, e nós queremos, Senhor, que o nosso coração esteja preparado para responder, Senhor, sem rodeios, ó Deus, sem argumentos. Sim, Senhor, nós queremos aquilo que Tu tens a operar na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos a nossa vida, abrimos, Senhor, o nosso coração, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos tire, Senhor, do estado em que muitas vezes nós estamos aprisionados. Pai querido, em nome de Jesus, não nos permita nos acostumarmos, ó Deus, com as cadeias que muitas vezes nos prendem, ó Pai. Nós queremos estar livres, estar libertos em Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos ser curados. Eu quero ser curado. Eu quero, Senhor, sim, eu quero ser curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode repetir comigo assim? Sim, eu quero ser curado. Meu filho, você quer ser curado? Aleluia, aleluia, querido. Coloque-se de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Você recebe essa palavra nessa noite? Que a sua sensibilidade, que você experimente. Eu quero ser, querido, nessa noite eu quero ser uma voz profética na sua vida. Que essa semana você se sinta tão sensível à presença de Deus, tão sensível à voz de Jesus, como nunca antes você tenha sentido. E que ao experimentar isso, você jamais queira voltar atrás, em nome de Jesus. Senhor, nós Te louvamos por essa noite, Te louvamos, Senhor, pela Tua presença, Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Te louvamos, ó Deus, pelo Teu derramar no nosso meio, Senhor. E nós Te pedimos agora, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam conosco e com o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e sempre. Amém e amém. Uma semana sensível para você. Vá na paz. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.